Vivemos em uma era de contrastes fascinantes quando o assunto é a mente humana. Com certeza. É um paradoxo bem moderno. Exato. Por um lado, a gente tem a medicina moderna, a psiquiatria de precisão, a neurociência, mapeando quase cada milímetro do nosso cérebro físico com aqueles exames de imagem impressionantes. Aquelas tomografias coloridas incríveis, né? Isso, mas, por outro lado, se olharmos para os dados reais de tendências de busca na internet hoje, especialmente aqui no Brasil, os termos que continuam lá no topo não são apenas nomes de medicamentos. Longe disso. As pessoas estão buscando em massa, tipo, milhões de buscas por termos como depressão causa espiritual, ou ansiedade e espiritismo, e até o que significa ouvir vozes. Existe um debate bem tenso na nossa sociedade atual sobre isso. E é um debate constante, sabe? De um lado, a gente vê uma crescente aceitação de que espiritualidade pode ser uma peça fundamental para complementar a saúde mental. Sim, E do outro lado, existe o ceticismo perfeitamente natural e metódico de parte da comunidade médica. a comunidade científica, que defende causas puramente biológicas, genéticas e químicas para os transtornos da mente, e com razão dentro do escopo deles. Exatamente. E a nossa missão nesta análise profunda hoje não é, de forma alguma, tomar partido ou ditar quem está certo. A ideia é investigar as fontes históricas que alimentam esse debate há décadas e entender a lógica por trás delas. Eu estou bem focado em trazer isso para nossa realidade. E eu estou super preparada para mergulhar nisso. O interessante dessa dicotomia é que ela não é nova, de jeito nenhum. Para fazer essa exploração detalhada hoje, nós vamos nos debruçar sobre um material histórico que moldou profundamente o pensamento de milhões de pessoas. O livro No Mundo Maior, certo? Esse mesmo, um livro ditado pelo espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. A obra original foi publicada lá em 1947. 47, faz tempo. Muito tempo. E para quem já acompanha essa literatura espiritual, este é o quinto volume de uma jornada bem extensa. Ela começou com o famoso Nosso Lar, passou por Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Uma série e tanto. Sim. E o que torna o nosso mergulho nesse material específico tão oportuno é o foco dele. O autor descreve suas observações e aprendizados ao estagiar no que seriam hospitais psiquiátricos, verdadeiros manicômios localizados no plano espiritual. É uma premissa que chama muita atenção de quem busca entender o comportamento humano. E a nossa missão principal, ao longo desta investigação, é tentar traduzir essas descobertas profundas de 1947 para uma linguagem mais contemporânea. Trazer para os dias de hoje. Isso. O texto propõe explicações bem complexas sobre o que realmente acontece nos bastidores quando a mente adoece. Então, para quem está nos ouvindo e tentando conectar conceitos espirituais com a realidade do nosso século XXI, nós vamos usar algumas analogias da tecnologia moderna. Adoro essa abordagem. Fica muito mais didático. Vamos falar de hardware, de software, vírus de computador, portas de entrada, firewalls. Tudo isso para ilustrar a mecânica desses fenômenos. A ideia é descobrir como um texto escrito há mais de 7 décadas tenta responder a angústias tão atuais sobre esgotamento, ansiedade e depressão. Essa ponte com a tecnologia funciona perfeitamente. A fonte argumenta que a saúde mental e os transtornos psicológicos simplesmente não podem ser compreendidos se a gente olhar apenas para a biologia periférica. O hardware puro? Exato. O hardware, o texto, convida o leitor a olhar para a programação original do indivíduo. Ele argumenta que a verdadeira raiz de muitas patologias, aquelas falhas catastróficas do sistema, reside na estrutura invisível da própria mente, e que essa mente usa o cérebro apenas como um monitor ou um teclado. Certo. Vamos desempacotar isso. No material, o narrador, que é o André Luiz, ele é guiado por um instrutor espiritual chamado Calderaro. E logo de cara, eles apresentam um modelo anatômico da mente que devia ser bem revolucionário para a época. Muito revolucionário, Calderaro não descreve o cérebro apenas como um aglomerado de massa cinzenta e neurônios. Ele usa a metáfora de uma casa de 3 andares. Como essa arquitetura funciona na prática? Essa analogia da casa de 3 andares é a espinha dorsal de todo o argumento do livro, sabe? Se usarmos a nossa lente tecnológica, podemos ver isso como um sistema computacional altamente complexo.
O primeiro andar, que seria o porão da casa, corresponde no cérebro físico aos gânglios basais. Onde ficam as funções mais básicas, né? Sim. Segundo a obra, este é o reino do subconsciente e dos instintos primitivos. É o grande arquivo do passado daquele indivíduo. Em termos de software, é o código-fonte legado, os automatismos, aqueles programas básicos de sobrevivência que rodam no fundo do sistema sem a gente nem perceber. Onde as nossas reações mais automáticas ficam armazenadas. Coisas como respirar ou reagir a um susto instantaneamente. A mecânica é bem por aí. Subindo as escadas, a gente chega no segundo andar, o térreo da casa. Ele está diretamente ligado ao córtex motor. Aqui nós temos a representação do consciente, o momento presente. Área de trabalho. Perfeito, a área de trabalho do computador. A memória RAM operando em tempo real. É onde o indivíduo aplica o esforço diário, a força de vontade, as escolhas racionais. É onde as conquistas da vida atual estão sendo processadas segundo a segundo. É literalmente a interface ativa do usuário. Faz todo sentido. E o terceiro andar? Coroando a estrutura, a gente tem o terceiro andar, a cobertura. Fisiologicamente, isso corresponde aos lobos frontais. Este é definido como o superconsciente, o foco no futuro, a sede dos ideais nobres, da intuição e das noções superiores. A fonte relata que este é um campo virgem. Um campo virgem? Sim. Um poder de processamento massivo que a humanidade atual ainda usa de forma muito limitada. A gente quase não acessa essa cobertura direito. O que me chamou a atenção da leitura foi como um instrutor usa essa planta baixa da casa para explicar a própria loucura. Ele sugere que o desequilíbrio psiquiátrico profundo acontece quando a consciência do indivíduo abandona os andares superiores. A pessoa fica literalmente presa no porão ou no térreo, rodando arquivos antigos, traumas ou instintos destrutivos num looping infinito. Um looping que consome toda a memória do sistema. Eu vi nas nossas fontes o caso de dois personagens, o Pedro e o Camilo. Pareceu muito com um ataque cibernético na mente. Como a obra descreve essa dinâmica de perto? O que é fascinante aqui é como o livro desce da teoria para a aplicação clínica. A história narra que o Pedro, no passado, assassinou o Camilo por motivações financeiras. O detalhe crucial é o que acontece depois disso. A tentativa de lidar com o erro? Isso. Pedro, tentando fugir do peso esmagador da culpa, ele adota uma estratégia de evasão mental. Ele mergulha num ativismo frenético, num trabalho completamente desordenado. Voltando à nossa analogia do computador? É como se ele tivesse trancado a porta do próprio porão, onde o remorso estava arquivado, e ficasse correndo em círculos estressantes no segundo andar. Ele sobrecarrega o sistema presente. E o impacto físico disso? Para o problema, a vítima dele, o Camilo, se transformou no que a gente chamaria hoje de um hacker implacável, certo? Ele encontrou uma falha de segurança no sistema do Pedro. Uma vulnerabilidade gigantesca. Camilo explora o que poderíamos chamar de vírus da culpa. Ele passa a bombardear telepaticamente a mente de Pedro de forma ininterrupta. Um ataque invisível. Totalmente invisível. Pedro estava adoecendo gravemente no corpo físico, manifestando sintomas complexos, mas a raiz da doença era indetectável para os médicos humanos. Era um ataque constante de negação de serviços, só que no nível do software mental. Tem um momento nessa história que me deixou muito curioso sobre as metodologias de tratamento que o texto propõe. O instrutor Calderaro, que tem todo o conhecimento técnico dessa neurociência espiritual que estamos debatendo, tenta ajudar aplicando uma espécie de magnetismo, mas o resultado é bem temporário. Ele atua só no sintoma. Exatamente. Ele só consegue tratar o sintoma. Quem realmente resolve a situação é uma outra entidade, a irmã Cipriana. Se a abordagem técnica e puramente magnética falhou em curar o trauma, como ela conseguiu reverter esse ataque hacker? A limitação do Calderaro demonstra que, para a fonte, a mecânica sem a moral é insuficiente. Calderaro acalmava as ondas cerebrais, agindo meio que como um analgésico, mas a irmã Cipriana vai na raiz do código corrompido. E ela não chega dando uma bronca moralista de superioridade. Como ela aborda o hacker, o Camilo? A intervenção dela é puramente baseada na empatia radical. Ela compartilha sua própria dor com o obsessor. Ela relata que, quando viveu na Terra, perdeu o marido para a lepra e viu os filhos serem devorados pelos horrores da guerra e da prostituição.
Ela mostra que também tem falhas e dores no próprio sistema. Isso, ela expõe as próprias cicatrizes para provar a Camilo que a dor dele não é exclusiva e que a postura de vítima vingativa não traz justiça, traz apenas prisão. A vingança é um código malicioso que trava tanto a máquina do hacker quanto a da vítima. Acaba com os dois lados. Cipriana demonstra, na prática, que o perdão não é uma fraqueza romântica, é o único antivírus capaz de limpar o sistema e libertar os dois dessa rede fechada de sofrimento. É uma mudança de paradigma enorme. A ideia de que o perdão e o amor não são apenas virtudes bonitas para se ler em um texto sagrado, mas sim mecanismos fisiológicos, necessidades reais de manutenção preventiva para o nosso ecossistema mental. Se não rodar esse antivírus, a máquina quebra. E se não fizermos essa limpeza de disco, o sistema simplesmente colapsa. E falando em colapso do sistema, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor começa a cruzar essas influências invisíveis com conceitos muito bem estabelecidos da psiquiatria e da biologia terrana. Ele traz a ciência da época para a conversa. Sim, tem uma parte que cita os famosos reflexos condicionados de Ivan Pavlov. Só para contextualizar quem nos ouve, Pavlov foi aquele cientista que tocava um sino antes de alimentar os cães, até que os cães começaram a salivar só de ouvir o sino, mesmo sem comida nenhuma. Como o livro aplica essa regra de condicionamento canino a algo tão dramático quanto a epilepsia humana? A ponte que a obra faz é intelectualmente muito ousada. O texto apresenta o caso de Marcelo, um jovem que sofre de crises epilépticas severas. A investigação do passado espiritual dele revela que Marcelo foi um governante muito cruel, acumulando um histórico de abusos e inimigos terríveis. Um histórico pesado arquivado no porão? Exato. Atualmente, ele está numa vida de reabilitação. O problema ocorre quando os antigos inimigos espirituais dele, que ainda nutrem um ódio profundo por ele, se aproximam de forma invisível. E aí a mente do Marcelo entra em pânico. Mas como isso vira uma convulsão no corpo físico? Onde está o sino do Pavlov nessa história toda? O sino é a assinatura vibratória desses inimigos. A mente inconsciente do Marcelo reconhece aquela presença hostil e, por um reflexo condicionado gravado lá nos arquivos do porão mental, reage com pavor absoluto antes mesmo que o córtex consciente perceba o que está acontecendo. Uma reação puramente automática do sistema legado. Isso. Para entender a mecânica da convulsão segundo a obra, a gente precisa introduzir o conceito do perispírito, que o livro descreve como o corpo espiritual. Para facilitar na nossa linguagem, imagine o perispírito como a placa-mãe de um computador. A peça que conecta tudo. É ele que faz a interface entre o software, que é a mente material, e o hardware, que é o corpo de carne. Quando Marcelo entra em pânico, o choque emocional é tão violento que a mente abandona o controle direcional dessa placa-mãe. Pede os drivers de controle. Sem um comando organizado, as energias vitais se dispersam de forma totalmente caótica e atingem violentamente o córtex físico. O resultado orgânico desse curto-circuito é a convulsão. É um verdadeiro system crash. Isso lança uma luz completamente diferente sobre como enxergamos o trauma profundo. E a solução para o Marcelo, segundo a narrativa, envolve ensinar o sistema a não entrar em colapso através de disciplina, fé e trabalho nobre. É quase como reprogramar a resposta ao gatilho no nível do software. Uma reprogramação profunda que leva tempo. Mas o material vai ainda mais longe, em casos médicos graves. Eu gostaria de falar sobre o relato do menino paralítico. E antes de entrarmos nos detalhes, eu sinto que tenho que fazer uma pequena pausa aqui. É um tema delicado. Muito. Para quem está acompanhando nossa exploração e tentando absorver tudo isso, os conceitos que o livro traz agora são bastante pesados. É uma pílula difícil de engolir dizer que uma criança com deficiências severas carrega um passado sombrio. Como a fonte aborda esse nível de sofrimento sem soar apenas punitiva e fria? Se conectarmos isso ao quadro geral que o livro pinta, a visão não é de uma punição divina sádica, mas de uma lei de causa e efeito mecanicista e educativa. O caso do menino que você mencionou é descrito como alguém paralítico, mudo, surdo e que sofre convulsões constantes. Um isolamento total. Para a medicina diagnóstica da época, seria catalogado como idiotia congênita, uma falha genética irreversível.
A observação espiritual feita pelo Calderaro, no entanto, descreve o paciente como o espírito de um ex-ditador de séculos passados, alguém que usou o livre-arbítrio e o poder para esmagar e destruir os outros. Então, o corpo restrito funciona como uma contenção. Uma contenção pedagógica. Hoje, ele encontra-se aprisionado num corpo com restrições máximas. Mas o sofrimento agudo não vem apenas do corpo físico. O relato descreve que ele é bombardeado constantemente por estiletes escuros, que são formas-pensamento de ódio projetadas por dois obsessores que foram suas vítimas lá no passado. É um cenário de confinamento solitário misturado com tortura psicológica invisível. É desolador. E a fonte menciona as terapias de choque físicas que a psiquiatria da Terra utilizava muito na época, como o eletrochoque ou choque de insulina. O livro condena a medicina nesses casos extremos. A imparcialidade da obra nesse ponto é notável, viu? O autor não demoniza a psiquiatria terrena de jeito nenhum. Pelo contrário, ele explica que terapias de choque físicas funcionam como um reboot forçado no hardware cerebral. Literalmente reiniciar a máquina na marra. Isso mesmo, elas causam um abalo nas conexões celulares, o que dispersa temporariamente as energias pesadas e afasta os obsessores por instantes, oferecendo um alívio fragmentado. O alerta da fonte, porém, é que o reboot não exclui o vírus do disco rígido. Porque reiniciar o computador nunca resolve um problema de código corrompido, né? Nunca. A verdadeira reabilitação dessa mente doente exige um processo de longo prazo, que, nesse caso trágico, depende inteiramente do amor sacrificial da mãe da criança. A figura materna ali é a chave. Sim, é a energia vital de doação constante dela que atua como código limpo. Ela vai reescrevendo a estrutura mental do filho ao longo dos anos e pela força do próprio exemplo, tentando desarmar o ódio dos inimigos invisíveis ao redor. A tese central é impressionante. A biologia que vemos no microscópio reflete a biografia espiritual invisível. O que nos leva a outras narrativas no livro que mostram o imenso poder destrutivo do conflito interno puro, sem precisar envolver um passado de séculos atrás. Casos bem da vida cotidiana da época. Exato. Tem a história da Julieta, uma jovem que se vê forçada a entrar na prostituição para pagar as dívidas do hospital da mãe doente. O livro narra como o choque gigantesco entre a educação ética que ela teve e a realidade cruel que ela vive gera uma tempestade mental. Um conflito que destrói o sistema. O autor visualiza energias escuras e densas sendo geradas pela própria mente dela, descendo e se alojando nos pulmões, criando a condição biológica perfeita para uma tuberculose física. É a mente destruindo a máquina por conta de uma contradição moral inaceitável. Mas o contraste mais assustador com essa história de sacrifício da Julieta é o caso da Cecília. O que acontece com ela? O caso da Cecília é, sem dúvida, um dos mais viscerais da obra, pois lida com a fuga irresponsável de um compromisso. Cecília é uma mulher jovem, com amplos recursos financeiros, que engravida. Por motivos de conveniência e egoísmo, rejeitando qualquer traço de maternidade, ela decide buscar um aborto clandestino. Uma decisão que a fonte analisa de forma bem profunda. Muito profunda. O que a observação no plano espiritual revela é a engrenagem oculta por trás da gestação. O embrião em formação não era um espírito aleatório, mas sim um antigo e feroz inimigo da Cecília, que estava recebendo a oportunidade de reencarnar como filho dela, justamente para que, através do amor biológico da maternidade, os dois pudessem reconciliar aquele ódio secular. Essa perspectiva é de tirar o fôlego. E a rejeição violenta por parte dela acaba funcionando como um gatilho para algo muito pior para o próprio sistema dela, não é? O que acontece com a placa-mãe do sistema, o perispírito, nesse cenário específico? Ocorre um curto-circuito de proporções catastróficas. Quando a Cecília força a expulsão física, a entidade que estava ligada ao embrião reage ao choque com terror absoluto e um ódio renovado. A mente desse espírito reencarnante, ao ter o processo biológico interrompido brutalmente, agarra-se de forma magnética ao coração perispiritual da Cecília, a sua matriz fluídica. Um parasitismo espiritual.
O reflexo imediato no corpo físico é uma hemorragia severa que quase a leva à morte. Mas a consequência real a longo prazo é a instalação de um processo de obsessão mútua profundo, uma simbiose de loucura, onde mãe e a entidade abortada ficam presas numa rede invisível de ressentimento. É uma demonstração gráfica de que tentar fugir de uma responsabilidade moral através da violência gera amarras que nenhuma cirurgia humana consegue cortar. Com todas essas histórias dramáticas de mentes sendo invadidas, controladas e bombardeadas, chegamos a um ponto crucial da nossa análise. Então, o que tudo isso significa para nós, no nosso dia a dia comum? Segundo a obra, como é que o ser humano comum se protege? Como podemos existir e até nos comunicar com esse plano invisível sem sermos hackeados a todo momento? Isso levanta uma questão importante, que inclusive domina grande parte dos debates sobre a mediunidade há muitas e muitas décadas. Trata-se do conceito de animismo. Historicamente, pesquisadores e críticos exigiam que o médium atuasse como um telefone perfeito. Um cabo de fibra ótica totalmente neutro. Isso, um canal que apenas transmite a voz do além sem absolutamente nenhuma alteração no sinal. Se o pesquisador detectasse qualquer traço do vocabulário ou da personalidade do próprio médium na mensagem, aquilo era imediatamente descartado como ilusão da própria mente ou fraude grosseira. O famoso animismo. Mas a abordagem do instrutor Calderaro no livro parece derrubar essa visão clínica de forma bem elegante. Ele explica que não somos telefones perfeitos de forma alguma, mas sim rádios. O cérebro humano é o aparelho receptor físico e a mente é a antena. A analogia do rádio é perfeita. A obra esclarece que o animismo não é o inimigo nem uma fraude. Ele é o filtro orgânico inevitável do cérebro humano. O pensamento que vem de fora precisa obrigatoriamente usar o vocabulário, os arquivos de memória e a bagagem cultural do receptor para conseguir se expressar em palavras. Então é impossível ser um canal vazio. É tecnicamente impossível, portanto, exigir pureza absoluta do canal é um erro técnico. O que a fonte defende é que o contato seguro e construtivo com o invisível não exige que o indivíduo seja uma lousa em branco, mas sim que o rádio mental esteja sintonizado nas frequências mais altas. Lembra da casa de 3 andares que discutimos lá no começo? Sim, o porão, o térreo é a cobertura. Para captar emissoras de sabedoria superior, a antena precisa estar erguida até a cobertura, operando ativamente nos lobos frontais. É aí que entra a ideia da construção do nosso firewall da alma. Porque, sejamos honestos, é muito fácil falar em manter a sintonia elevada nos lobos frontais quando estamos lendo um livro em silêncio ou meditando num quarto escuro. Mas o desafio real de manter esse firewall ativo acontece quando alguém corta o seu carro no trânsito, no meio da chuva pesada, não é? Aí é o teste de estresse do sistema. Exato. Se a consciência da pessoa vive habitando o térreo, bitolada apenas nas preocupações com dinheiro e boletos, ou escondida no porão, alimentando mágoas antigas, ela está navegando na internet espiritual sem nenhum antivírus. As portas estão escancaradas para malwares, para qualquer nuvem de pensamento tóxico que passe pela rede. Mas quando alguém foca ativamente no cultivo de ideias nobres, no aprendizado e na utilidade ao próximo, está programando a própria segurança. Criptografa o sistema. A reflexão é super precisa. A verdadeira proteção imunológica do espírito não vem de amuletos, simpatias ou rituais puramente externos, vem da engenharia diária do caráter. A obra fundamenta que todo ser vivo é um dínamo, um polo de atração e repulsão magnética constante. Nós puxamos para dentro da nossa esfera psíquica exatamente o tipo de entidade invisível que ressoa na mesma frequência dos nossos pensamentos habituais. É pura física espiritual. Semelhante atrai semelhante. Com precisão matemática. Fazendo uma síntese de toda a nossa jornada de hoje, é realmente assombroso observar como um material concebido lá em 1947 consegue dialogar de forma tão rica com a nossa epidemia moderna de ansiedade, esgotamento e transtornos psiquiátricos. Nós vivemos num cabo de guerra cultural gigantesco. De um lado a medicação, do outro o misticismo. Isso. De um lado, a ciência comportamental e a indústria farmacêutica prescrevendo o alívio químico imediato, que muitas vezes é absolutamente necessário para estabilizar a máquina.
Do outro lado, vertentes místicas apelando para soluções mágicas ou milagrosas. A grande sacada da fonte que analisamos hoje é a busca pelo caminho do meio. Um equilíbrio entre os dois mundos. O livro, em nenhum momento, descredibiliza a ciência da Terra. Pelo contrário, ele enaltece o esforço da psiquiatria e os tratamentos médicos físicos, mas ele adiciona uma camada de profundidade brutal. A biologia, a química cerebral, é apenas o hardware. Ela não cria os dados, ela os processa. O grande programador por trás do teclado é o espírito eterno do indivíduo. E independentemente da crença de quem nos escuta, quer a pessoa seja um materialista convicto ou um espiritualista dedicado, o valor empírico das lições propostas é universal. A conclusão clara é que a saúde mental robusta não é um pacote pronto que se adquire numa farmácia ou num consultório, mas sim uma construção puramente artesanal. Uma manutenção preventiva que não pode parar nunca. Exige esforço diário através do policiamento dos pensamentos e das atitudes. Virtudes como resiliência, tolerância e, acima de tudo, o perdão, que muitas vezes são ridicularizadas pelo cinismo da cultura atual, são posicionadas na obra não como meros dogmas religiosos, mas como profilaxias indispensáveis. Antivírus obrigatórios. São necessidades fisiológicas e psicológicas absolutas para manter a higiene do nosso ecossistema mental. Ódio, culpa, inveja e ressentimento são, de fato, agentes patogênicos reais que destroem a máquina de dentro para fora. É uma visão de extrema responsabilidade, sem dúvida. Significa que nós somos os guardiões exclusivos das chaves da nossa própria casa mental. E toda essa exploração detalhada me leva a uma provocação final. Algo para quem está nos ouvindo refletir enquanto segue com a rotina do seu dia. Nós vimos ao longo de toda essa leitura como o hardware do nosso cérebro físico e a placa-mãe do nosso espírito são moldados de forma ininterrupta pela dieta diária daquilo que pensamos, lemos e sentimos. Nós somos o que processamos. Vimos como energias emocionais, mesmo sendo imateriais, são capazes de causar colapsos tangíveis, curtos-circuitos físicos. Diante desse quadro mecanicista de causa e efeito, o que será que está acontecendo exatamente agora com a saúde mental coletiva do nosso planeta? Uma pergunta que assusta. Uma humanidade que passa horas intermináveis todos os dias com os olhos vidrados no brilho das telas de celulares, rolando o feed de algoritmos desenhados puramente para viciar. Consumindo um cardápio incessante de tragédias, polarização raivosa, ódio estruturado e um ciclo cruel de comparações estéticas e financeiras totalmente irreais. Se os nossos pensamentos formam antenas que atraem sintonias idênticas do mundo invisível, que tipo de nuvem de dados obscuros estamos ancorando nas nossas casas enquanto praticamos aquele doom scrolling sem fim antes de dormir? É de arrepiar quando a gente pensa nisso por esse ângulo. Que tipo de código-fonte estamos escrevendo hoje? Não apenas para a nossa produtividade ou humor de amanhã, mas para o destino imortal do nosso próprio ser. Fica aí o convite para a reflexão de cada um. Sem dúvida. É um chamado urgente para auditarmos com muito rigor quem e o que estamos permitindo sentar na cadeira principal do nosso centro de comando interno. Agradeço muito a todos que dedicaram seu tempo para nos acompanhar em mais essa análise profunda. Voltaremos em breve com mais explorações focadas nas engrenagens da mente e do comportamento. Até lá, cuidem muito bem da casa mental de vocês.